Paz, irmãos, que a paz do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja entre nós. Irmãos, eu ia gravar um vídeo da palavra de Deus, que Deus tem me cobrado de eu seguir fazendo o que Ele me pediu que eu fizesse. Ministrar sobre a palavra dEle. Nós que procuramos ter uma vida mais, um relacionamento mais perto de Deus, né, do que Ele diz e medita na Tua palavra. Então, eu falei assim para Deus, eu vou gravar esse vídeo então. Eu vou trocar de Bíblia, quando estava meditando hoje pela manhã também, eu vou trocar de Bíblia para ver se Deus tem alguma palavra nova. Só que quando nós trocamos Deus quer ministrar alguma palavra sobre nós, Ele tem unidade na palavra dEle. Unidade, o Espírito Santo tem unidade na palavra dEle. Então, aonde você correr, se você trocar de um templo para outro, ali vai ministrar a mesma palavra, porque é essa palavra que Deus quer que a gente escute. E eu falei assim, não, eu vou trocar de Bíblia, querendo ser mais esperta que Deus, eu vou trocar de Bíblia para ver o que Deus quer falar conosco. E aí Deus já tinha me dado Jeremias 7, aí me deu, agora eu abri assim, aleatoriamente, e me deu Jeremias 7. Então, é assim que o Espírito Santo fala à igreja. Ele fala o que Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Se nós quisermos escutar ou não, né, a responsabilidade é nossa, mas Deus tem unidade na palavra dEle. Então, em Jeremias 7, eu resolvi fazer o vídeo, né, Deus vai falar conosco, né, que eu não estava fazendo vídeo, porque eu não tenho nenhum lugar legal para fazer um vídeo, porque eu acredito que quando a gente tem algo para dar para alguém, a gente tem que dar da melhor forma, apresentar aquilo de melhor qualidade para as pessoas. Mas tudo passa nessa vida, né? Então, Deus diz na palavra em Mateus 10, 19, que nós não deveríamos nos preocupar como que haveríamos de falar se alguma coisa nos levarem aos tribunais. Não. Então ele fala assim, a unidade dele, né, o Espírito Santo ministra sobre nós. Então os profetas de Deus são esses que falam a palavra dele. Então, novamente eu abri aleatoriamente aqui e vi Jeremias 7. Então a palavra de Jeremias 7 diz, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Ele fala do templo, que o templo não protege a nação iníqua, né? Então a palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias, ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali essas palavras, ele ordenando a Jeremias, e diz, ouvi a palavra do Senhor todos vós Judá, todos que estáis nesse território, no caso ali era Judá, né? Vós os que estáis entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Porque são vãs repetições, né? Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuarmos a praticar essas abominações. Então, quer dizer que a pessoa realmente não tem responsabilidade naquilo que ela faz por si, né? Porque, na verdade, não é por Deus que nós estamos fazendo por nós, para conseguir chegar a ter uma vida eterna, a ter uma comunhão realmente santa com Deus, né? Será que essa casa se chama pelo seu nome um covil de salteadores aos nossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O Senhor vê tudo, gente.
Não adianta querer esconder, assim como eu quis esconder a palavra dele agora. Eu quis esconder a palavra dele, eu não quis, Deus estava falando em vários dias, falando, abria Jeremias 7, Jeremias 7. Aí eu quis trocar trocar de livro, não vou falar a palavra bi, né, mas trocar de livro para poder achar uma palavra nova, se eu nem tinha meditado sobre a palavra antiga, né? Mas ide agora ao meu lugar que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Quer dizer, Deus é justo, ele não pode, se uma pessoa é justa, ele não pode ter comunhão com as trevas, né? Nós não somos justos, nós temos muito, porque nós não estamos ainda alicerçados totalmente, nós não chegamos, quando nós passar pelas portas, as portas da salvação, nós poderemos dizer, foi salvo pela misericórdia do Senhor, porque a nossa intuição aqui nosso instinto aqui, como dizer assim, nessa terra é uma luta entre o bem e o mal dentro de nós. Nós estamos continuamente lutando e optando pelo bem ou pelo mal. Todo dia nós temos que optar pelo bem ou pelo mal. Nós somos todos os dias provados. Todos os dias nós somos provados. Qual é o que tu vai escutar? O que tu quer escutar? Qual é o mais fácil? Tanto é que hoje em dia, não é para alterar isso, as pessoas, o maligno, ele usa várias tecnologias para que nós venhamos a nos sujar completamente e não ser resgatados. Tem vários como é que é, estudos sobre a oração, sobre a glândula pineal, que nós temos no cérebro, quando as pessoas que mais oram, elas têm essa glândula acesa. Então, o mal, ele usa tecnologias para que nós venhamos a nos distrair em primeiro lugar e para que nós venhamos perder. Hoje em dia ele já não está lutando assim, a guerra não é mais que nem antigamente um matar o outro. Ainda existe, mas não é assim. A guerra maior nossa é a tecnológica, né? Então, aqui em Jeremias 7 nos fala sobre o templo. Nenhuma igreja vai nos proteger. A única coisa que vai nos proteger de não sermos levados como ondas impetuosas, que diz a Bíblia, que espumam de um lado para outro e nunca chegam ao conhecimento da verdade, é ondas impetuosas que levam seus escárnios, né? Escárnios, toda sorte de sujeira, né? Alguém gosta de estar num lugar sujo? Deus presenteou o mundo, ele fez uma coisa, Deus colocou cores, não é? Então, nós temos que seguir as coisas simples da vida. Deus, ele é simples, ele não é um Deus, ele é Deus ele colocou o melhor nessa terra, mas ele é um Deus simples, né? Então, Deus aqui nos chama atenção, ele nos chama atenção porque nós nos distraímos com muitas coisas. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu povo, e veja o que eu lhe fiz, por causa da maldade. Então, as pessoas são má de coração, né? A pessoa que é má de coração, não é? Ela não tem escrúpulo nenhum. Ela já tá numa escuridão total, então onde chega uma pessoa que tem a luz ali, ela vai se incomodar com essa pessoa que tem a luz. Por quê? Porque as trevas onde há luz não há trevas, né? É o que Deus diz, né? Agora, para fazer essas obras. Agora, aqui diz assim, ó. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando na madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondeste. Quer dizer, Deus chama nós na madrugada e nós viramos para um lado, viramos para o outro e não queremos ouvir a Deus, né? Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na madrugada, na qual confiais, a este lugar, que aqui ele está falando do lugar físico, né? Que vos dei a vossos
a vós e aos outros vossos pais, como fiz a Siló, lançar-vos-ei da minha presença, como rogei a todos os vossos irmãos, a posteridade de Efraim. Então, gente, essa palavra que Deus tem para nossas vidas, eu gostaria eu acredito que todos, quando tu vai ofertar algo a alguma pessoa, tu oferta algo que tu gostaria que te ofertasse. Eu agora não estava fazendo vídeo pelas condições do meu cenário, né? Mas nós aqui não importa o cenário, Deus vai providenciar, vai prover, não é? O melhor cenário é a natureza, porque Deus fez tudo tão belo, né? Mas Deus é amoroso e poderoso para fazer além do que a gente pensa e imagina. Então, eu agradeço, né? Se essa palavra que eu ministrei agora fala com cada um, com certeza fala com cada um de nós, se a gente meditar na palavra, né, e não endurecer o nosso coração, Deus vai nos alicerçar para que nós venhamos a buscar Ele de uma forma simples através da palavra dEle, né? E ele segue falando aqui em Jeremias: a mera multiplicação dos sacrifícios é debalde. Tá? Judá rejeitado por Deus. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Então, aqui em Jeremias, fala continuamente do o castigo é inevitável, porque Deus não pode compactuar com as trevas. Se Deus passar a mão na nossa cabeça, nós estamos ralados. A gente não vamos passar para outra fase. E a outra fase é a salvação eterna. Então, sempre eu falo, a dor do profeta, né? Quando os profetas veem que as pessoas estão num caminho terrível, né? Quem é que gosta de ver um filho num caminho terrível? É uma dor que se carrega, é uma dor, né? A única coisa que podemos fazer é dobrar o nosso joelho e orar. Nós ter um relacionamento realmente firmes com Deus, né? Jejuar. Se nosso corpo, se a nossa carne está falando mais alto, se tem desejos mais alto, nós venhamos a dobrar o nosso joelho a orar. Então, é isso aí, o nosso relacionamento não depende de uma casa de oração, né? Claro que nós temos que ter comunhão, onde nós frequentamos uma casa de oração, ali nós encontramos os irmãos e nos fortalecemos uns aos outros, porque por isso oramos junto, não é? Mas não, aqui diz que Deus importa mais o nosso relacionamento. Claro que a casa de oração é necessário, porque quando nós chegamos muito fracos, lá tem pessoas, muitos fracos espiritualmente, lá tem pessoas que vão alicerçar, né, colocar os seus ombros, né, para que nós venhamos ser levantados, né? É a palavra de Deus viva, lá é o rio que corre do trono de Deus, né? Então, eu fazer uma oração para que esse vídeo venha ao conhecimento, venha fortalecer cada pessoa que assistir ele, que o Deus poderoso e amoroso que venha nos trazendo com cordas de amor, porque todos precisamos ser trazidos com cordas de amor, né? Então,